Goleada do Flamengo, salve, salve, nação rubro-negra, muito feliz aqui com a goleada do Flamengo, 6-0, há muito tempo não víamos o Flamengo decidir um jogo tão fácil, decidir um jogo tão rápido como esse contra o Juventude. 21 minutos já estava 3-0 pro Mengão, o Flamengo administrou, o Flamengo treinou, o Flamengo jogou fino, fez o que tinha que fazer, aproveitou as oportunidades e poderia ser muito mais. É isso que você vai acompanhar nesse vídeo, a reportagem sobre a vitória do Mengão, queridaço que continua líder do campeonato, com saldo de gol lá em cima agora, 10 pontos. E é isso que você vai acompanhar. Crédito do vídeo na descrição, a ESPN Brasil. Bora ver o que a mídia tá falando do Mengão, queridaço. Pessoal, muito feliz. Se você também tá feliz como eu e é flamenguista de coração, se inscreve no canal pra dar aquela moral. O cover artístico ali do Flamengo, hein? Hoje teve a Arrascaeta arrebentando, hoje voltou o Pedro, aliás já tinha voltado, mas hoje voltou a fazer gols, fez 2 gols. Teve o Wesley, teve Bruno Henrique entrando em campo, né? Toda essa história aí que a gente acompanhou durante essa quarta-feira e muito pra gente conversar, mas primeiro a gente vai ali pro campo e bola, que é o que interessa. O Flamengo fazendo 6-0 com muita tranquilidade, Calçade. Já no primeiro tempo, 3-0 e o Arrascaeta brilhando, hein? Já empilhando boas atuações do Arrascaeta pra felicidade do torcedor do Mengão. Bom, Flamengo lá, William, companheiros, e para quem nos assiste, Palmeiras e Flamengo. Flamengo em primeiro lugar, até porque tem muito mais gols, né, marcados do que o Palmeiras. Hoje, então? Tem um saldo gigantesco de 9 gols. O Flamengo tem 10 pontos em 12 possíveis no Campeonato Brasileiro, junto com o Palmeiras. Assim, tá só no começo, é um pequeno recorte, mas é melhor estar nessa parte onde eles estão, nesse recorte, do que estar lá embaixo. E os dois vão disputar o Mundial de Clubes. É fundamental, quando o campeonato parar para o Mundial de Clubes, que eles deixem o campeonato numa posição muito boa. Tem que fazer a tal da gordura. Para quando voltarem competindo pelo título. Isso vale para qualquer time, só que para esses dois, aparentemente, o início de campeonato está mais fácil. Bom, Flamengo muito bem. Flamengo tem vários destaques, né? O que muda um jogo, na minha visão, assim, é a mobilidade, né? É quando o time se movimenta e se movimenta entendendo o que está fazendo. E isso o Flamengo faz muito bem. Então o Flamengo tem intensidade, quando tem essa intensidade que a gente está vendo nos lados do campo, por dentro. O que o Wesley faz do lado direito, dando opção de jogo, quando ele vem por dentro, ele organiza, ele pode ir para a linha de fundo, ele pode cortar e bater. Então é um Flamengo com muito movimento e isso muda tudo. E a gente está vendo pela quantidade de gols e pelos gols, tipo de gol que foi marcado, né? E o Juventude, você não tem o que falar de Juventude, porque o Juventude, ele não existiu. O Flamengo controlou do começo ao fim e não deu ao Juventude nenhuma possibilidade de jogar. Olha, tudo funcionou, né? E é bonito de ver. Então, e ainda no segundo tempo ainda entra o Pedro, né? Você fala assim, né? Esse é o banco? Entra o Pedro. E então o Flamengo foi muito bem, sim, com esse futebol. É um futebol que aí traz o Flamengo para uma outra dimensão, aquela que a gente espera, em Libertadores da América e Campeonato Brasileiro também. Pedrão, hoje quem tem que escolher o melhor em campo aí, fica até difícil a decisão, né? Porque, olha, o Arrascaeta hoje ele chega a 4 gols e 2 assistências aí nos últimos 3 jogos, né? Hoje mais uma excelente exibição do Arrascaeta. O Pedro volta para a alegria da galera, faz 2 gols e ainda consegue esse pênalti aí. Tem o Wesley fazendo outra excelente partida, o cruzamento, inclusive, para o primeiro gol do Pedro. É um baita cruzamento ali do Wesley, teve liberdade, mas cruzou muito bem. Hoje, para escolher o melhor em campo, a briga é boa, hein? Então faz o seguinte, ele escolhe o Felipe Luiz. O Calçado falou e eu tô com ele. Agora é impressionante, né? As 3 vitórias do Flamengo no campeonato passam diretamente pelo Arrascaeta, mas eu tô com ele, não é o Felipe Luiz, não é só pelo conjunto. Ou então quando a gente fala, porque o Flamengo tem mais intensidade no campeonato. O que é mais intensidade? É o que o Calçado explica da movimentação. O Flamengo se movimenta, a dinâmica de movimentação do Flamengo, segundo gol, é muito fácil de ver, porque o Michael recebe a bola e mexe com a linha de defesa do Juventude. O Arrascaeta sai do meio para fora, leva o marcador junto. A bola passa pelo Gerson. Com o Gerson e Arrascaeta bem por dentro, é muito difícil o Flamengo não ir bem ofensivamente. E aí o Gerson acha o passe pro Plata. Então, a movimentação com bola funciona, a movimentação sem bola funciona, o passe do Gerson para entrar funciona, a finalização do Plata funciona. Isso tudo é combinado. Não é simplesmente porque estava passando alguém ali e toma a bola. Exatamente. E aí você faz 3, vira com 6. E aí tudo pode dar certo. E tudo dá certo porque o Flamengo sabe por onde ele ataca. A própria bola do primeiro gol, ela não acontece por acaso. Aí você vai desbloqueando ali algumas questões, né? Antigamente não estava dando certo jogar no Maracanã, semana passada. Hoje, outra mobilização, outra intensidade, outra movimentação, placar aberto. O Juventude chega com 3 homens ali para achar que vai dominar o meio campo. Felipe Luiz vem, Pulgar, Gerson, quem tinha mais ali? O Alan e o Arrascaeta, os 4 no meio de campo. Então ele já domina o meio de campo. Mas aí também não consegue controlar a lateral, porque tem Michel de um lado, tem o Wesley passando. Aí quando tenta bloquear o Michel por dentro, tem Alexandre passando, que depois acaba se machucando. E Gerson e Arrascaeta se mexendo muito. Inferno, então, né, cara? isso é trabalho pensado pelo plano de jogo do Felipe Luiz. Então dá para puxar também pro lado dele. E quando já estava tudo caminhando muito bem, 4-0, tudo muito bem, porque o Flamengo não desacelerou.
ele começa a segurar, porque tem clássico final de semana que vem já tem semana de Libertadores de novo, você precisa fazer resultado na Libertadores, porque você teve aquele tropeço que não estava no script, e você troca, aí é a cereja do bolo, são 2 cerejas do bolo, que é o Pedro voltando, o Pedro fazendo gol, até quando perde o pênalti, pega o rebote, então tudo deu muito certo para o Flamengo, não é algo aleatório, porque o futebol às vezes é assim, não, o futebol às vezes você consegue explicar a maneira como o Felipe entendeu o que era meio de campo do Juventude, como os jogadores se movimentam, como o passe entra, como a movimentação acontece, como o Plata finaliza, como o Arrascaeta joga mais uma vez muito bem. Agora, o Gerson, que talvez você não vá puxar ele para falar de fazer gol, talvez você não vai falar exatamente de todas as assistências, talvez você vai falar muito do Pedro, do Arrascaeta, de quem fez o gol, da bola aérea. Agora o Gerson volta a jogar o que a gente estava acompanhando em início de temporada. Dita a todo momento, a hora que o Flamengo segura, a hora que o Flamengo atravessa, a hora que ele puxa a marcação, a hora que ele chega para receber quando o Arrascaeta puxa alguém. Então é muito interessante. E quando... É igual o acidente de avião. O Flamengo não tropeça para o Central Córdoba por um motivo só. O Flamengo também não atropela, né? Juventude por um motivo só. São muitas boas peças encaixadas. Aí você está falando, só para finalizar, de Wesley, um bom treinador, Gerson, Arrascaeta, Plata para finalizar, Michael segurando a bola para prender a defesa, Arrascaeta se movimentando, Pedro entra para finalizar. Então, é muita coisa boa, é muito bom valor em campo, são muitos bons valores em campo. É pouco provável que isso não dê certo quando a engrenagem estiver bem azeitada, como no jogo de hoje. Uma boa sequência agora de 2 jogos, assim, com boas, mais do que isso, né, Pró? 2 boas atuações. Contra o Grêmio já podia ter sido goleado. Sim. Contra o Grêmio já poderia ter sido goleado, 2-0 ficou barato, né? Agora a goleada acontece. E tem, acho que, um fator interessantíssimo nesse Flamengo também, além do futebol, do trabalho do Felipe, questão física, né? O Flamengo, ele negociou ali em dado momento, como lembra o Pedro, porque realmente tem uma sequência, tem clássico, não vai poder poupar muito num clássico, depois tem um jogo importante semana que vem, mas ainda assim, na maior parte do jogo, com muita intensidade, né? É um time que não abre o bico, né, William? Boa noite para você, para os companheiros, para todos e todas que nos assistem. No nosso dia a dia, a gente encontra muita gente na rua que tem uma frase padrão, né? Fala bem lá do meu time. Que todos nós já ouvimos. Eu poucas vezes estive tão à vontade para falar bem de um time como hoje. Você falou das individualidades, eu elegeria o time como a peça principal desse espetáculo que o Flamengo deu. Você falou em couvert, estão cobrando caro pelo couvert. Então mesmo, no meio do jogo a galera pediu, baixa o ingresso. Você tinha 2 setores do Maracanã, um fechado e o outro vazio. Para esse time que está jogando essa bola e para esse treinador que merece... Complicado, esquisito. Preços aí de R$80 a R$500 hoje, hein? Independentemente disso, hoje valeu cada tostão. Esse time funciona como um organismo, que é o que a gente cobra de todo time do país. Ele contraria certas lógicas, como aquela de que nenhum time consegue ser intenso os 90 minutos, hoje 100 minutos no futebol. Esse time estava marcando com a mesma seriedade quando ganhava de 5, antes do pênalti. As substituições dão uma amostra disso, né? Volta com o Luiz Araújo no lugar do Pulgar, ganhando de 3. Depois você tem Pedro entrando no lugar do Arrascaeta. Você ainda entra o Cebolinha. Só não foi mais porque o Michael perde um gol imperdível no primeiro tempo. É uma atuação assim que beira a perfeição, e eu estou indo além daquela questão da nota artística, que foi uma expressão cunhada pelo próprio Felipe Luiz depois dos 2-0 sobre o Vasco, no Carioca. Acho que foi o Jorge Jesus o primeiro que falou isso, né? De nota artística, né? Isso, e o Felipe Luiz resgatou aquela questão da nota artística, mas para além da nota artística, são artistas operários. Esse é o sonho de todo mundo que pratica futebol. Eu, quando era criança, jogava com um primo meu, que ele jogava muito bem, mas ele não tinha essa entrega, esse empenho. Eu falava assim, poxa, se esse cara tivesse a força de vontade que eu tenho, que eu sempre fui um grosso de bola, né, por isso fui pro gol. E o Flamengo do Felipe Luiz se aproxima disso, porque entre as coisas que o Felipe Luiz assumidamente diz copiar das coisas boas, o que ele copia do Jorge Jesus é essa intensidade durante todo um jogo. Aquele time de 2019, eu nunca vou esquecer um jogo que o Flamengo já estava goleando o Goiás de 5, e continuava chutando bola até o apito final do árbitro. Isso está acontecendo com essa equipe, independentemente do adversário. A gente vai analisar aqui outras vitórias de outros clubes contra adversários mais pesados, no caso o Palmeiras contra o Internacional. O torcedor do Palmeiras pode estar bem empolgado também, com as 2 últimas exibições, hein? Promissoras. É certo que o Juventude hoje foi um sparring, mas tem muita gente que pega sparring, e inclusive por estar enfrentando um sparring, relaxa. Esse time do Flamengo não relaxa nunca. Então hoje realmente foi uma exibição com ingredientes muito especiais, né? A volta do Pedro fazendo o gol, esse rapaz ficou
praticamente um ano fora do futebol, 200 e tantos dias. Tudo isso é muito importante. Esse campeonato começa realmente com as equipes que a gente imagina sejam as favoritas na frente, Palmeiras e Flamengo. Exatamente. Agora, até pode falar do jogo já, mas até pra gente já começar a esbarrar nesse personagem aí, o Pedro, né? Cara, a gente vê um Pedro fisicamente bem, né? Porque quando volta, sempre... E a gente vai falar daqui a pouco de um jogador que vai e volta, que é o Neymar. O Pedro é mais jovem, evidentemente. Mas volta, a gente sempre fica, será que vai voltar do mesmo jeito? Será que vai encaixar logo? Será que fisicamente já vai corresponder? Acho que está um pouquinho acima das expectativas já esse Pedro, hein, Jean? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite para todo mundo. Sem dúvida, acho que primeira coisa, assim, que no Flamengo não tem aquela ânsia do cara voltar antes da hora, de você apressar a volta, porque a gente está falando de um time que hoje, por exemplo, tirou do banco de reservas o Pedro, o Cebolinha, o Luiz Araújo, o Ayrton Lucas. Que time pode se dar o luxo de fazer isso? Poucos. Portanto, você não precisa forçar a barra para o Pedro entrar logo. Você pode fazer com que o jogador volte no momento em que ele pode estar pronto, está apto para voltar. Agora, o Pedro hoje ele acaba sendo uma cereja no bolo, né, do que foi a atuação como um todo, porque óbvio que é muito legal a gente ver o que o Flamengo fez hoje, porque foi uma atuação irrepreensível, mas ninguém pode cobrar isso, nem do Flamengo, nem de ninguém. Ninguém pode cobrar que no futebol, como o futebol brasileiro, com o calendário que tem, alguém tem a intensidade que o Flamengo teve por 90 minutos. Sinceramente, se o Flamengo faz 3-0 no primeiro tempo e no segundo baixa um pouquinho a marcha, tudo bem. Você tem que falar, cara, eu entendo, tá de boa, porque... Vem o Vasco, Vem o Vasco, vem Libertadores, vem um calendário alucinante até o final da temporada. Então, assim, a gente também, na questão da cobrança de intensidade, que é algo hoje muito comum, né, se cobrar intensidade, mas nem parece que estava jogando um clássico, nem parece que estava jogando uma final. Acho que assim, obviamente existem contextos em que você tem que cobrar isso. Em outros, você tem que compreender, porque o Flamengo atropelou de um jeito o Juventude. Já foi um espetáculo tão grande o primeiro tempo, porque o primeiro tempo foi 3, mas podia já ter sido 4, 5. Com todo o respeito à Juventude, sabe o que parecia? Parecia aqueles jogos em que o time principal vai, sabe, comecinho de temporada, aí você chama ali o Sub-17 para brincar, ou o time da cidade do interior que você tá... E aí você fala, bom, vamos lá. Só que ao contrário do que em geral as grandes equipes fazem nesses contextos, o Flamengo estava com fome. O Flamengo queria um gol atrás do outro, queria gol o tempo todo. Fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, continuou brigando. E claro que as mudanças no segundo tempo fazem com que quem entre queira o gol tanto quanto ou mais. Você mantém o nível lá em cima. É óbvio, até porque a disputa é muito intensa pelas vagas de titular. Tudo bem, ninguém vai discutir que o Arrascaeta vai ser titular desse time. Aí não tem muita briga. De resto, assim, eu acho que tem 2, 3 nomes que você não vai discutir, mas tem uma disputa que, assim, se você baixa o teu nível, né, técnico ou físico, ou o que quer que seja, por 3, 4 jogos... Cara, assim, ok, o Gerson hoje é indiscutível, mas o que eu tô querendo dizer é que se um jogador, qualquer um deles, né, ou até o próprio Arrascaeta, baixa o nível de jogo por 4, 5 partidas, cara, você vai ter um no banco ali seco para entrar com uma qualidade absurda. Então acho que isso também ajuda o Flamengo a ter essa postura que ele teve hoje durante 90 minutos. Boa tarde, pessoal. A mídia assustada com a vitória do Mengão atropelou o Juventude, segue o líder, 10 pontos. O Flamengo vai com moral para enfrentar o Vasco da Gama no sábado, no clássico no Maracanã. O Flamengo vai enfrentar o Vasco. Imagina como está o torcedor vascaíno nessa hora, hein? Com uma pulga atrás da orelha. Perdeu pro Ceará e agora viu o Flamengo metendo 6 para cima do Juventude. O torcedor vascaíno deve estar desesperado. É isso aí, Nação Rubro-Negra. Se você gostou desse vídeo, o Flamengo aqui, ó, 10 pontos. Vou deixar a tabela para vocês aqui na tela, para vocês verem como o Flamengo está vencendo. O saldo de gol foi muito importante. Se chegou o gol pro e saldo de gol do Flamengo foi lá para cima. Isso é importantíssimo na disputa do Brasileirão. E vamos se preparar agora para o clássico contra o Vasco. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo. E claro, não se esquece de se inscrever no canal para você não perder nada do Mengão mais querido do Brasil e do mundo. E claro, taca o dedo no like para dar aquela moral. Forte abraço e fala pro teu amigo aí. Segue o líder.